Jesus, povo de Deus, como é que está o povo abençoado do Senhor Jesus? Como é que estão? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus? Nós estamos aqui com essa mega aula teológica para ensinar você sobre o Evangelho. Esperar o povo entrar para nós poder ter mais um conteúdo hoje. E eu acredito que hoje vai ser essa transmissão, vai ser de extrema importância para o conhecimento. E a gente tem que ver que o que a gente vai ensinar hoje nessa aula é algo muito bom, algo muito incrível. E para mim é um imenso prazer aí estar fazendo parte dessa aula. Vamos para a nossa aula de hoje, nós vamos esperar os irmãos entrarem. Conhecimento, irmãos. Nós vamos passar conhecimento para os irmãos aqui. Já peço que os irmãos aí falem de onde estão assistindo, de qual cidade e de qual cidade e aonde vocês estão assistindo. Nós temos importância aí de alguns irmãos puderem falar de qual cidade. Nossa aula de hoje vai estar muito boa. Então é importante os irmãos estar na nossa aula de hoje. Vamos esperar os irmãos entrarem. E o conhecimento de hoje será um conhecimento teológico. Antônio, eu nunca fiz teologia, eu não sei o que é teologia. Pois bem, teologia, teó, Deus, logia é estudo. As pessoas elas representam a teologia como algo que é pecado. Os religiosos hoje eles entendem que a teologia ela é pecado. Ou seja, muitos eles estão aí por expandir heresias nos púlpitos. Mal sabe que a teologia ela acrescenta e prepara você para viver o seu ministério. Então hoje eu vou falar nessa aula um pouco sobre isso. Mas é importante a gente estar nessa aula para nós poder chegar em alguns pontos que eu quero chegar. O primeiro tópico dessa aula é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Então nós vamos falar quem é Jesus. Alguns eles vão entender que Jesus ele é o Redentor, o Salvador, o Libertador. Mas sabia que para o cego Jesus é a luz? Sabia que para o faminto Jesus é o pão? Sabia que para o sedento Jesus é a água da vida? Sabia que para o enfermo Jesus é a cura? Sabia que para o morto Jesus é a vida? Sabia que para o prisioneiro Jesus é a liberdade? Sabia que para o solitário Jesus é o amigo? Sabia que para o mentiroso Jesus é a verdade? Sabia que para o vigilante Jesus é o caminho, viajante? Sabia que para o sábio Jesus é a sabedoria? Nós entendemos isso de uma maneira muito explícita. Sabia que para o réu Jesus é o advogado? Para o perdido Jesus é o salvador? E para você Jesus é o quê? Para mim ele é tudo. Então nós temos que entender que biblicamente quando Jesus ele veio à terra, ele veio à terra com uma missão. Pega esse estudo. Jesus veio à terra com uma única missão. Antônio, que única missão é essa? Pregar o evangelho da salvação. Já no livro de Mateus, capítulo 1, já começa com a genealogia de Jesus Cristo. Quer dizer geração. Logia, estudo. Lembra que eu falei que teologia não é pecado? A Bíblia já começa no Novo Testamento com teologia.
E muitos eles estão por não entender o conceito bíblico da teologia, que tem transformado milhares, centenas de alunos e milhares de jovens. Jovens que têm se dedicado a proclamar o ID, têm se dedicado à teologia. Então, por quê? Quando a gente faz teologia, biblicamente, a gente está se apaixonando pela palavra. Pregador, por que muitos crentes não estudam? Porque muitos eles acham que teologia não é nada. Nada mais é que a teologia ele tem transformado vidas. O teólogo ele tem uma única missão de ensinar e capacitar o aluno para viver do ministério. Nós temos nos dias de hoje o termo chamado religiosidade, que é um termo muito usado. Então nós vamos já falar nessa aula. Um termo chamado religiosidade. Religiosidade. Nós vamos falamos sobre quem é Jesus e agora nós vamos falar sobre o termo religiosidade até chegar no ponto da nossa aula de hoje. Quem não é inscrito no meu canal no YouTube, corre pra lá, meu irmão. Corre pra lá, se inscreve lá, deixa o like, compartilha, comenta. Tem muito vídeo lá, toda hora sai vídeo novo. Todos os dias tem vídeo lá, eu comentando em pregações. Até esses dias eu comentei no louvor do cantor Pedro Henrique, que é o louvor Só Tu És Santo. Então, todo dia eu tô deixando alguns vídeos lá pra vocês. Por quê? Porque eu tô interagindo com vocês pelo canal, deixo pregações. E assim a gente trabalha, né, irmãos? A gente trabalha na obra e a gente não pode parar. E agora já quero avisar os irmãos aí que dia 15 de junho sai um clipe especial lá no canal. Dia 15 de junho, ao meio-dia, saiu um clipe lá. Eu disse que tinha novidade, e essa novidade é um clipe. Tá, a estreia pro dia 15 de junho, ao meio-dia. Já comentei com vocês que um clipe meu saiu aí de aniversário. Um clipe aí que saiu de aniversário aí que me pegaram de surpresa. Aí. Mas tá na benção. Agora, esse clipe aí foi... Eu não me lembro o clipe que vai sair agora. Nós estamos preparando mais um ainda. Estamos preparando mais um clipe ali pra vocês. E vai ser benção. Irmãos, é importante você estar no canal. É Evangelista Antônio Michel. Você vai lá no YouTube e pesquisa Evangelista Antônio Michel e você vai achar o meu canal lá, onde eu trato com pregações, aulas, vídeos. Então todo mundo que quer me conhecer melhor assim, por dentro de vídeo de aulas, por dentro também de vídeos, é só ir lá no meu canal no YouTube, onde nós temos lá de 289 vídeos. Olha só, 289 vídeos nós temos lá no canal. Tem muito conteúdo, tem muito conteúdo. Tô sempre deixando conteúdo para vocês. Eu compartilhei uma parte da mensagem do Leonardo Salles. E enfim, eu também deixei lá o evento de escatologia bíblica, que é um dos eventos assim que para mim foi um evento de muita honra de eu gravar 4 videoaulas. Antônio, tá disponível no canal esse evento? Tá lá, você pode assistir este evento completo de 4 videoaulas. 4 videoaulas que você vai ter uma base do meu curso de escatologia. Ah, Antônio, escatologia sim, você vai ter uma base do meu curso de escatologia. Então eu preparei esse evento. Quando eu preparei o evento de escatologia, quando eu preparei esse evento quando eu tinha preparado, eu disse, não, vou pensar um evento de escatologia bíblica.
E também eu tô sempre aí preparando alguma coisa. Dia 15 tem a vigília Aviva-nos. Quem quiser participar lá no Facebook, aqui no Facebook, transmissão ao vivo, vigília Aviva-nos, que vai começar às 23 horas. Irmão, prepare-se com o que Deus vai fazer nessa vigília. Então, você quer acompanhar na sua casa? Quer? Acompanhe na sua casa, acompanhe com a sua família. Ah, Antônio, eu vou dormir, eu vou assistir no outro dia. Amém, meu irmão, não tem problema. A vigília vai ficar salvo lá no Facebook. Você vai poder comentar, compartilhar. Ali também está conosco. Então, é muito bom você estar sempre com a gente. Então, a gente vê isso, a gente prepara isso. Prepara conteúdo. O termo que eu vou falar agora é religiosidade. Antônio, vai falar uma coisa? Vou falar uma coisa que muito crente não fala mais. Eu vou dar uma aula sobre o que muito crente não fala mais. O termo religiosidade, para muitos, tem a ver com muitas coisas aí. Ou seja, muitos crentes eles têm se preocupado com roupas, têm se preocupado com muitas coisas. E hoje a palavra deles é: a bermuda é pecado. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês, de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia, ela proíbe certas coisas, a Bíblia proíbe. Certas coisas a Bíblia proíbe. E hoje eu quero falar para vocês, não é tudo que a Bíblia proíbe. Eu vou dizer que os cristãos eles estão inventando pecados. O pecado é pecado usar bermuda. Agora me diz, que pecado é esse que Deus proíbe? É pecado praticar esporte? Não. Não é, meu irmão. Agora me diz, como vai ser pecado se tu está cuidando do templo do Espírito Santo? Quando a pessoa cuida do templo do Espírito Santo, ela está cuidando o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que quem não cuidar do templo do Espírito Santo, o próprio Deus o destruirá. Agora, pessoas elas proíbem isso, mas sabe com que elas estão destruindo o templo do Espírito Santo? Sexo fora do casamento, imoralidade sexual, prostituição, iniquidade, mentira, fofoca, arrogância, ira, discórdia. Estão destruindo o templo do Espírito Santo, inventando coisas que muitas das vezes as pessoas dizem: Antônio, tu não é religioso? Não, eu sou cristão, é diferente. O cristão é diferente do religioso. O cristão, ele é diferente do religioso. Agora até esses dias falaram que o cara não pode olhar, olhar jornal. Esse dia eu descobri aí que não pode olhar jornal. Como não pode, cara? Ah, Jesus amado, esses crentes aí hoje em dia, meu Deus. Não pode olhar jornal. Diz uma coisa. Olhar jornal não pode. Tá, agora eu vou falar uma coisa. Olhar jornal não pode. Tá, e olhar a pornografia que tu olha escondida da tua esposa, pode. Olhar filme de terror, pode. Agora eu quero ver esses religiosos me explicar. Não pode olhar jornal, mas filme de terror pode. Olhar pornografia pode. Ah, não. Não. Então não fala mal dos crentes que olham jornal. Agora vamos para nosso contexto também. Uma coisa, Antônio, esses dias, Antônio, estão falando que namorar toda hora é pecado. A esposa se arrumar toda hora é pecado. A esposa ficar na vaidade é pecado. Eu já vou. Daqui a pouco esses religiosos. Diz uma coisa. É pecado a esposa se arrumar? Não é não, irmão. Não é. Sabe por quê? Agora eu vou te dar um conselho. Tu quer uma mulher perfeita? Tu quer uma mulher boa, bonita? Investe nela.
Aí não investe na esposa, tá olhando mulher na rua. Não. Rapaz, cada uma. Esses religiosos, meu Jesus. Onde é que nós vamos parar? Ai, meu Deus. Não, eu já vi cada uma. Mas agora proibir a mulher de se arrumar. Ah, vai te converter, cara. Pô, vai ler Bíblia. Diz uma coisa. O que o marido é? Ele é o líder, ele protege e ele provê. Olha só o que o texto diz. Ele protege. Ele dá a vida pela esposa. Ele dá a vida pela esposa. Ô religioso, que tu não entendeu? Dizer que a mulher tem que te obedecer, tudo. É proteger a família. Custe o que custar. Agora nós vamos entender o contexto bíblico. Quando a igreja ela for arrebatada, a igreja será arrebatada. Agora vamos ver, num abrir e piscar de olhos. Aí as pessoas, outros religiosos, eles dizem, nós vamos ficar para ver a grande tribulação. Não. Quando você compreende o texto bíblico, tira da Bíblia para compreender o que a Bíblia diz, ou seja, para de dizer que é pecado a tua esposa se arrumar, é pecado a tua esposa ficar bonita. Então quer dizer que tu quer olhar a mulher na rua, rapaz? Vai te converter. Deixa a tua esposa se arrumar para ti. Não é para os outros. Larga com esse ciúme possessivo. Larga com esse ciúme. Deixa de ser esse cara arrogante, ciumento que tu é. O ciúme tem destruído famílias. O ciúme tem destruído casamentos. O ciúme tem destruído lares. Muitas famílias destruídas por causa do ciúme possessivo. Antônio, Deus é ciumento? É, mas não é possessivo. É diferente. O ciúme de Deus é por amor, mas não é possessivo. Deus é assim, a pessoa quer ir para Deus, eu não quero mais ir para a igreja, estou me afastando. Tudo bem, vai. Aí o que Deus faz? Ele vai. E Deus, como pai, ele cuida. O ciúme possessivo é você não deixar ninguém olhar para tua esposa. Vem um cara olhando para tua esposa, já quer cair na briga. Cuidado. Que daqui a pouco tu não vai ser mais nem homem. Daqui a pouco tu não vai ser mais nem homem. Da coisa. Traição, Antônio. Traição não é só beijo. Começa a mensagem escondida. Começa nas curtidinhas escondidas. Por que, Antônio? Porque Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério, já traiu. Tu não pode se arrumar bonito para tua esposa. Mas para as outras tu pode. Ela não pode se arrumar bonito para ti. Mas tu pode se arrumar bonito para as outras. Entenda. O termo que nós estamos estudando nessa aula será postado no YouTube. Quando a gente entende o contexto teológico, biblicamente, família sendo destruída por causa de ciúme exagerado. Para de ser religioso. Esses dias eu ouvi falando que o cara usar uma caneca do Grêmio é pecado, usar uma camisa do Grêmio é pecado. Meu irmão, não é pecado. Pecado é tu botar o time acima de Deus. Pecado é tu botar o Grêmio acima de Deus. Deixar de ir no culto para olhar jogo. Deixar de ir no culto para olhar o jogo. Isso é idolatria. Aí é pecado. Deus nunca vai proibir você gostar. Se você gosta, não é pecado. Pecado é idolatria.
Jesus disse que nos últimos dias inventariam doutrinas de demônios. Hoje em dia, muitas famílias sendo destruídas por causa disso, porque as pessoas, elas ensinam que a roupa é pecado, terno é pecado. Se não vir de terno, não pode pregar. Se não vir de roupa social, não pode pregar. Agora eu vou dar um contexto para você entender. Isso não é pecado. Usar barba não é pecado. Por muito tempo fui preso por essa religiosidade que tem me prendido, que camisa de time era pecado, praticar esporte era pecado, olhar jogo era pecado. Isso é termo de religiosidade. Você estudando a Bíblia e meditando na palavra e conhecendo a palavra, você vai ver que a Bíblia é o livro mais atual. Você vai ver que a Bíblia, ela é o livro mais atual dessa geração. A Bíblia, ela previu a enchente do Rio Grande do Sul? Sim. A Bíblia previu a pandemia? Sim. A Bíblia falou que isso ia acontecer? Sim. Ou seja, as pessoas, elas estão dizendo, a Bíblia precisa ser atualizada. Precisa nada. É você que precisa se atualizar na palavra. É você que precisa estudar a palavra. É você que tem que ir para a Bíblia estudar. Não é a Bíblia que precisa ser atualizada. É você que tem que ler mais, orar mais, jejuar mais, ler mais Bíblia. Se você não ensina aos seus filhos, o mundo vai ensinar. Se a igreja não fala sobre sexo, o mundo vai falar. Se os líderes cristãos não ensinam sexualidade, não dão conselho para os jovens, o diabo vai ensinar. O diabo vai ensinar como, Antônio? Pornografia. Sexo fora do casamento. Que isso é um pecado que Deus mais abomina. Pecado contra o corpo. Pecado contra o corpo. A Bíblia diz: quem peca contra o corpo, peca contra Deus. Quando você peca contra o corpo, você peca contra Deus. E o pecado contra o corpo é chamado, Paulo cita, o pecado contra o corpo sobre imoralidade sexual. O mundo diz para os jovens cristãos, pode namorar fora do casamento, pode nada. Pode nada. Pode nada. Nós estamos ensinando uma coisa que muitos endemoniados estão falando que pode, não pode. Muitos endemoniados estão falando que pode olhar pornografia. Vai te converter, tomar vergonha na cara. Pode nada. Enquanto você não lê a Bíblia, não vai falar para crente que pode isso, pode aquilo. Enquanto você não estudar a Bíblia, não vai falar que crente pode olhar pornografia. Não vai falar que crente pode fazer relação fora do casamento. Você não tem estrutura, você não tem conhecimento, então você não pode falar isso. A sabedoria, ela é adquirida através da palavra. E deixa eu mandar um alerta. Os jovens que têm compromisso com a Bíblia não vão cair nesse papo de vocês. Traição, a Bíblia ordena e libera a separar. Olha só, a Bíblia ordena que separe por causa de traição. E quem traiu, o que acontece? O próprio Deus o matará. A pessoa que traiu é proibida de namorar e casar de novo, de acordo com a palavra. Ela é proibida de casar e namorar de novo. E se acontecer isso, Antônio, ela vai estar pecando contra Deus e puxando a ira de Deus. Judas traiu Jesus, se matou. A gente vê isso por dentro de contexto teológico e contexto bíblico. Não precisa nem ter teologia para entender isso. Não precisa nem ter teologia para ensinar o que eu estou ensinando aqui. É básico, é Bíblia. Quando você estuda, quando você medita na palavra, você medita no Evangelho, o mundo está aí, Jesus está vindo, e você se enganando com heresias e mentiras em cima de púlpitos.
E algumas igrejas, tu só prega se tu é rico, tu só prega se tu é milionário, vão se converter, cambada. Não existe querer deixar subir no púlpito quem é rico. Isso é amor ao dinheiro. Não é amor às almas. Não é amor à igreja. Quem dá dízimo alto, quem dá dinheiro alto, isso não é amor à igreja. Só prega se dá dízimo alto. Só louva se dá dízimo alto. Não é pecado a dízimo. É claro que tem que dar. Tem que ofertar. Tem que dizimar. Outra coisa. É pecado o crente enriquecer. Não é nada. Vai te converter. Vai tomar vergonha na cara. É pecado o crente enriquecer. Quando que a Bíblia diz que é pecado? O que Deus tem prazer é que seus filhos cresçam. Tenham riqueza. Tenham dinheiro. Vai ver a Bruna Carla, cantora gospel. Já interpretou até filme. É cantora gospel. Ministra a palavra. Vai em altares, canta, faz shows. Interpretou até um filme já. O que Deus quer é que seus filhos cresçam, enriqueçam, tenham conhecimento. O próprio Deus, Ele quer que seus filhos tenham uma vida boa, tenham uma vida de conforto. Só que com Deus não é que nem o mundo. Já cantou ali, já estourou, pronto. Um cantor canta ali, faz um hit, já estourou, pronto. Só cantar. Com Deus é diferente. Deus, Ele tem um processo para cada um. O processo de Deus é estabelecer que a pessoa tenha maturidade, estrutura e conhecimento. Antônio, muitos jovens vão cair nesse pecado de sexo fora do casamento. Vão cair porque são crianças imaturas, não conhecem a Bíblia. E se trai a esposa, trai a namorada, é criança. Homem de verdade não é aquele que pega todas. Se falar que isso é verdade, é mentira. Homem de verdade é aquele que é fiel à sua companheira. Se teu pai, tua mãe te ensinou que isso é ser homem pegar várias, é mentira. É mentira. Falta de caráter. Falta de estrutura. Falta de conhecimento. Falta de inteligência. O pai namorou bastante, quer que o filho namore bastante. Falta de caráter, falta de sabedoria, falta de estrutura, falta de conhecimento. Não, nós vemos no mundo em que nós hoje tudo pode, irmãos. Hoje tudo pode. Tudo pode. Quando a gente vê isso, a gente entende que o termo da palavra está sendo pregada. E se a igreja, se falar para a igreja vai falar daqui para lá também. Se eles mandam de lá, a gente vai falar daqui também. A igreja, ela é a representativa do Deus verdadeiro na terra. A gente representa Cristo. A gente representa o Deus Supremo. A gente representa aquele que tem o poder, o domínio do céu e da terra. Não vem falando que a igreja não tem protetor. Ninguém protege a igreja. Deus protege a igreja. E quem mexe com o filho dele está puxando briga e procurando fogo para se queimar. Quando a gente vê isso, a gente vê esse termo. Eu falei no início sobre quem é Jesus. Agora estou falando sobre tudo isso encaixa no termo religiosidade. Quando eu era mais novo, quando eu estava preso pelo sistema de religiosidade, estava preso. Graças a Deus as minhas vistas abriram. Camisa de time não pode, meu irmão não pode. Como não pode? Deus, Ele quer que você cuide do templo do Espírito Santo. Tem jogadores que são crentes. Quem, Antônio? Vai ver o goleiro Cássio. Quem tem chamado pra jogar bola, pode jogar. Pode. Só não pode se afastar de Cristo. Quando você vê isso, que Deus levanta uns para jogar,
Deus levanta outros para pregar, Deus levanta para cantar, Deus levanta para ensinar, Deus levanta para dar palestra, Deus levanta. Deus levanta o cara para interpretar filme se quiser, Deus faz o que faz. E não vai falando que é errado. Se a igreja falou que é pecado jogar bola, é mentira. Manda essa cambada ler Bíblia. Manda essa cambada ler Bíblia. Quem estuda o Evangelho, quem medita na palavra, quem estuda a Bíblia, ele se alimenta do Evangelho. Se alimentar do Evangelho. Se preparar para viver coisas novas. Olha só o que alguns louvores dizem. Deus me chamou para viver coisas maiores. Coisas maiores. Coisas maiores. Coisas grandes. Chega dessa cambada de religioso dizer que nada pode. Chega. É viver com Cristo e para Cristo e com Cristo todas as coisas. É falta de caráter, Antônio, quem trai a esposa? Sim, fraco mental e fraco de emocional. Nunca vai ter uma vida emocional boa. Nunca vai ter uma estrutura boa. Antônio, já trai minha esposa, então toma vergonha na cara. Pornografia, sim, é traição. Pornografia, sim, é traição e pronto. O mundo ele ensina que os jovens cristãos não podem, os jovens cristãos podem se masturbar. Não pode. Meu Jesus, quando é que vocês vão parar de ser criança? De acreditar nessas coisas? Pode masturbação, pode pornografia, pode coisa nenhuma. A igreja tem a Bíblia, a igreja tem a palavra de Deus que alimenta. A Bíblia fala sobre sexologia. A Bíblia fala. A Bíblia fala sobre cartas românticas. Fala. Tudo que você pensa que a Bíblia não fala, ela fala sim. É só você ler, é só você meditar, é só você estudar. Quando você estuda na palavra, você medita na palavra, você estuda a palavra, você é apaixonado pela palavra. Antônio, eu tô vivendo em tempos difíceis. Tá vivendo em tempos difíceis, meu irmão? A gente está vivendo em tempos difíceis mesmo. Por quê? A gente está vivendo em tempos difíceis mesmo. Eu vi um tempo que não podia nada. Falava que tudo é pecado. Mas não era pecado trair a esposa. Não era pecado andar com mulher escondida. Tudo é pecado. Tudo é errado. Tudo é pecado. Mas trair a esposa não é. Falar mal da esposa não é. Ah, te converter, cambada. Evangelho é mudança. Evangelho é estrutura. Evangelho é tu mudar. O evangelho, ele muda você. O evangelho muda o teu caráter. Antônio, eu não tenho caráter. O problema é seu. Se converte. Quando tu diz que não tem caráter, não pode nem ter família, rapaz. Eu não tenho caráter e trai a minha esposa escondido. Se tu trai, tu nunca vai ser homem de verdade. Ah, mas eu trabalho, eu faço isso. Não importa. Com Deus não importa. Se você traiu uma vez, a Bíblia diz, pode separar. Por causa de traição, até Deus libera que a pessoa se separe. Por causa disso, a Bíblia libera. Então, muito obrigado. Essa aula de hoje estava boa. Foi bom dividir esse conhecimento? Foi bom. Na próxima aula a gente vai falar de mais um tema que é muito importante. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.